A indústria do adoecimento é assim, ó. Você tem uma doença, você vai no médico, ele te dá um remédio para essa doença. Só que esse remédio vai causar uma outra doença. E vai no outro médico de uma outra especialidade que vai te dar um outro remédio, que vai causar uma outra doença. Por exemplo, eu tomo um remédio para o coração e às vezes o efeito colateral vem no estômago. Aí eu vou no médico do estômago, ele me dá um remédio para o estômago que vai dar um efeito colateral na cabeça. Eu vou ficar com depressão. Aí eu vou no psiquiatra, ele vai me dar um remédio para depressão, que vai afetar outra parte do corpo. Depois que você está tomando 5 remédios, você já não sabe mais qual é a sua doença inicial. Ela já ficou lá para trás. – 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, o indivíduo vive errado a vida inteira e não vale nada, ele vai morrer de qualquer jeito. E segundo, o remédio não cura nada. O remédio remedia. Remédios, remédios e mais remédios. Você toma diariamente 2, 3, 4 comprimidos vendidos como milagrosos. Mas as estatísticas mostram que eles não curam nada. Basta acompanhar o número de casos de doenças crônicas. Infarto, derrame, Alzheimer e câncer aumentam ano após ano. Apesar desse poderoso lobby da indústria farmacêutica, há um médico que resolveu quebrar o silêncio e revelar alternativas que podem ajudar você a ter um coração robusto, uma vida mais longa e com mais qualidade. Esse médico é o Dr. Lair Ribeiro, um cardiologista e nutrólogo com mais de 45 anos de prática médica, referência absoluta em saúde natural. Ele é autor de 38 livros e já publicou 149 trabalhos científicos. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos e meio na indústria farmacêutica americana, que é a maior do mundo. Então eu tive uma experiência muito grande no que diz respeito a desenvolvimento de droga, aprovação de droga, porque eu percebi durante esse período, na indústria farmacêutica é assim, você não pode ter um remédio que mata, porque se matar dá processo. E você também não tem uma ênfase grande em produzir remédio que cura, porque aí o cara não compra mais. Você tem que ter um remédio que nem mata, nem cura. Esse é o cliente ideal. Por isso é que chama indústria. Está ali para faturar. O foco não é a saúde. A finalidade é ganhar dinheiro. Todo remédio que tem bula, você vai ver que na bula tem os efeitos colaterais. A maioria dos pacientes, se lê a bula, não toma um remédio. Comum, por exemplo, no diabetes tipo 2, que a pessoa toma remédio a vida inteira e a preocupação é baixar a glicemia. E tem vários estudos, o ACCORD, o ADVANCE, o estudo dos veteranos nos Estados Unidos, mostrando que aqueles pacientes que controlaram melhor a glicemia, o açúcar no sangue, morreram mais cedo. Quer dizer, o tratamento foi pior do que a doença. Muitas pessoas abordam a medicina como se ela fosse dogmática. É como se fosse um dogma. A religião tem dogmas. Na medicina não tem dogmas. Na medicina tem ciência. Ou é ou não é. Mas tem certas mentiras que vêm sendo falado há tanto tempo e dá tanto dinheiro e comercializa tanta coisa em cima daquela mentira que ela acabou virando um dogma. E para destruir um dogma é muito difícil. Se você pegar um livro de 1920 de ginecologia e obstetrícia, lá está recomendando que quando uma mulher grávida começa a ficar muito nervosa, é sugerido que ela comece a fumar, porque a nicotina acalma. Hoje nós sabemos que uma mulher grávida não pode passar nem perto de quem está fumando. E isso era recomendado. Você vê, era um mito. Então, como tem esse mito, existem inúmeros mitos. O maior de todos que nós temos no momento é o mito do colesterol.
Muitos médicos pensam que colesterol é gordura. E colesterol não é gordura. Colesterol é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura, porque ele está em todas as membranas da célula. 25% do colesterol que você tem está no cérebro. Os hormônios esteroidais são todos feitos de colesterol. A famosa vitamina D3 é feita de colesterol. A bainha da mielina é constituída de colesterol. E é tão importante o colesterol para o corpo que o organismo não delega, não terceiriza. Ele faz o próprio colesterol. Ele não depende do colesterol da dieta. Se não tiver colesterol na dieta, ele fabrica. Se o remédio para baixar o colesterol fosse inócuo, se ele não fizesse mal, até tudo bem. Só que eles são venenos. Porque muito antes deles baixarem o colesterol, eles baixam o esqualeno, eles baixam os dolicóis, eles baixam o coenzima Q10. São substâncias essenciais para a nossa saúde, principalmente a saúde cerebral. E também cardíaca. Porque no frigir dos ovos, quem faz uso de um remédio do grupo estatina para baixar colesterol acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca congestiva. E hoje uma das principais causas de insuficiência cardíaca congestiva é o uso crônico de estatina. E o colesterol, no fundo, ele é mocinho, ele não é bandido. A cardiologia adotou esse mito. Mas como eu não concordo com essa abordagem, eu sou excluído. Durante muitos anos eu fui convidado para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia, como estrangeiro. Eu vinha dos Estados Unidos, eles pagavam minha passagem, pagavam meu hotel, e eu falava no Congresso. Até que um dia, depois de muitos anos, eu resolvi falar que colesterol era mocinho. Nunca mais fui convidado. Deixei de pertencer ao grupo. E aí lá onde eu morava nos Estados Unidos, tinha um indivíduo, já dos seus 86, 87 anos, que tinha uma lojinha de produtos naturais. Eu ia lá e ficava conversando com ele. E ele tinha um conhecimento muito grande. E ele foi me emprestando os livros, a minha cabeça foi mudando. Chegou uma hora, eu falei, bom, existe um outro caminho que leva a Roma. Eu quero explorar esse caminho. O Dr. Lair Ribeiro mergulhou a fundo nos estudos para encontrar esse outro caminho rumo à saúde verdadeira. Hoje, ele estuda de 8 a 10 horas do seu dia para apresentar alternativas efetivas que não são transmitidas pela mídia tradicional, mas que de fato combatem a causa das suas dores e doenças. Ninguém consegue motivar ninguém. A pessoa se automotiva. O problema é chegar lá, essa motivação. Por que você está motivado? Por que você vai parar de fumar? Você não quer ver a formatura da sua neta? Você não quer ver o casamento do seu filho? Como o adoecimento e o próprio envelhecimento ocorre devagarinho, você não sente, entendeu? São anos que vão passando e de repente você se acha velho, de repente você se acha doente. E ela vai ao médico e o médico não acha nada, porque nós médicos somos acostumados a trabalhar com lesão. Se eu não achar nenhuma lesão em você, eu digo que você não tem nada. Você pode ir embora, o dia que você ficar doente você volta, porque eu entendo de doença, eu não entendo de saúde. Agora, se você vai num médico de medicina integrativa, que tem uma visão mais ampla do processo, uma alteração bioquímica que você tenha, vamos dar um exemplo. Você tem um aumento da homocisteína, que predispõe a arritmia cardíaca, parada cardíaca, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, predisposição a câncer. Mas você não tem sintoma nenhum, você não sente nada, você está muito bem, obrigado. Mas você está com a homocisteína elevada. Aqui tem uma marca bioquímica, um marcador, um biomarcador, me dizendo que esse organismo, algo não está indo bem. Então eu vou ter que
trabalhar para baixar essa homocisteína. Todo o processo de adoecimento tem por base uma desnutrição. E às vezes um nutriente que está faltando é o suficiente. Você fala assim, ó, eu pulei 99% do desfiladeiro. Onde é que você terminou? Lá embaixo. Não adianta você pular 99%, você vai cair. Se você não tiver um nutriente, às vezes importante, a disfuncionalidade é generalizada. E para desvendar a importância e a quantidade adequada desses nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo e da mente, o Dr. Lair Ribeiro passou a se dedicar ao estudo aprofundado dessas substâncias. Eu estudo uma média de 8 a 10 horas por dia. Geralmente eu começo aqui, na maioria das vezes, em torno de 6 horas da manhã e paro 5, 6 horas da tarde. No meu Kindle portátil tem 564 livros médicos, todos esses livros estão lidos. Eu faço uma seleção muito grande dos livros que eu leio e passar para os meus alunos a verdade, o que tem de verdadeiro no momento, até onde é possível. Se eu descubro a causa da doença e eu trabalho na causa, eu posso obter cura. Por exemplo, uma pessoa se apresenta com um quadro de pressão alta. E essa pressão alta é por uma deficiência de magnésio. Nós, brasileiros, somos deficientes de magnésio. Para você ter magnésio no solo, você precisa de água magnesiana. Para você precisar ter água magnesiana, você precisa ter vulcão. Ainda bem que a gente não tem vulcão, mas nós pagamos um preço por isso. Se você tem muita deficiência de magnésio, você começa a ter arritmia cardíaca, por deficiência de magnésio. E se eu pegar um paciente que está com arritmia cardíaca por deficiência de magnésio e suplementá-lo com magnésio, eu trato a arritmia cardíaca dele. A mesma coisa eu posso fazer com um paciente com hipotireoidismo, que está com colesterol elevado. Ele está com colesterol elevado e aí eu vou ver que ele tem hipotireoidismo, eu trato o hipotireoidismo, ele cura do colesterol elevado. Então, quando nós entendemos a fisiopatologia da doença e nós vamos na causa, nós podemos dizer que aquela doença foi curada. O Dr. Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel 2 vezes. Ele era um indivíduo que era o grande defensor da vitamina C, que nós, seres humanos, não fabricamos vitamina C. Os animais que fabricam vitamina C não têm infarto. Todo animal que fabrica vitamina C não tem infarto. Agora, como nós não fabricamos vitamina C, existe uma teoria, aqueles que fazem uma ingestão maior de vitamina C tem uma prevenção contra infarto do miocárdio. Um jeito de você prevenir é você ter uma dieta mais rica em verduras e frutas. Frutas que têm muita vitamina C, entendeu? Então essa vitamina C, por exemplo, tem uma ação protetora. Eu estou dando um exemplo, eu posso te dar outro exemplo. As pessoas que tomam sol com frequência, elas também têm menos infarto no miocárdio, porque elas produzem mais vitamina D. E a vitamina D3 também tem uma ação protetora contra o infarto do miocárdio. Hoje está provado, se você entrar no PubMed e digitar infarto do miocárdio vitamina e prevenção com vitamina D3, você vai ver inúmeros trabalhos mostrando que as pessoas que têm os níveis mais altos de 25-hidrox-D no sangue, que é como se mede a vitamina D3, essas pessoas têm menor risco de terem infarto do miocárdio. Conhecimento faz a diferença. O grande problema do mundo é a ignorância. É você não saber o que está acontecendo. No momento que você entende o mecanismo de ação, no momento que você entende como que a doença se manifesta, você consegue lutar contra ela com muito mais inteligência.
Você não está atravessando uma rua da sua cidade e de repente infarto do miocárdio cai no seu coração. Não é assim. O processo é lento, ele é gradativo, ele vai pouco a pouco. E chega uma hora que tem o chamado point of no return, não dá mais para voltar e você tem a manifestação que é o infarto do miocárdio. No momento que você entende esse passo a passo de como que a doença chega lá no extremo, você vai entender também o passo a passo que você vai evitar para não chegar nessa consequência indesejada. O primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos foi descrito em 1915 por Harris. Até então não se tinha conhecimento de infarto do miocárdio. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas com infarto. Em 1960 morreram 300.000. Você vai dizer assim, mas o que aconteceu nesse ínterim? Por que praticamente não existia infarto e passou a existir? Mesmo após grandes avanços tecnológicos da medicina e das vendas explosivas de medicamentos, sinto dizer, mas você continua no alvo de um infarto e de um AVC. As alternativas oferecidas pela indústria farmacêutica não impediram que as doenças cardíacas permanecessem como o fator número 1 de morte no Brasil. A causa do infarto é multifatorial. Tem um componente genético, tem um componente de idade, tem um componente de gênero, ser masculino, ser feminino, que até a menopausa a mulher é mais protegida de infarto do que o do homem. Tem a pressão alta, tem o lipidograma, por exemplo, um aumento de triglicéridos, uma diminuição de HDL, tem aumento da homocisteína, tem deficiência de magnésio. É uma gama de coisas, não é uma coisa só. Eu quero que você entenda que se você for num hospital ali onde tem pacientes com infarto do miocárdio internado, mais de 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio internado hoje no Brasil tem o colesterol normal. Ora, se mais de 50% dos infartados tem colesterol normal, você quer dizer que você tem uma regra que tem mais exceção do que regra? Além de tudo isso que a gente vem discutindo, os fatores, o grande componente de gatilho é o estresse. Tanto é que o infarto ocorre mais na segunda-feira de manhã, estatisticamente. Entendeu? Você já viu quando uma lâmpada queima? Ela não queima na hora que você desliga. Ela queima na hora que você liga. Quando um indivíduo morre, ele morre na hora que ele está ligando, que o sistema simpático está sendo ativado. Então é muito comum o infarto acontecer de manhã cedo. O cara acabou de acordar e tem um problema, principalmente segunda-feira de manhã. O estresse é um componente muito importante no desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio, porque quando eu tenho estresse, eu aumento o meu cortisol, eu aumento a minha epinefrina, também chamada de adrenalina, eu aumento as catecolaminas em geral. E eu tenho, com isso, elas podem ter vasoconstrição. Eu posso ter, mesmo até às vezes sem ter doença da coronária, eu posso ter um espasmo coronariano e com isso ter um infarto do miocárdio. E nem precisa ter placa aterosclerótica. Isso acontece. O plano para a pessoa não ter um infarto, você tem que levar em consideração várias coisas. Você tem que levar em consideração a sua alimentação, você tem que levar em consideração o seu sono reparador, você tem que levar em consideração a sua atividade física. E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre em minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar 10 anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo que é vendido, que tem
nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje a gente tem que mudar o modus operandi. Caro espectador, as mentiras estão nos matando. Só no Brasil, todos os anos, mais de 350 mil pessoas morrem de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Estamos falando aqui de uma morte a cada 40 segundos, números que só crescem ano a ano. E, infelizmente, você pode estar caminhando para este trágico destino. Pois são muitos os mitos que a medicina convencional, o governo, a mídia e a indústria farmacêutica nos conta sobre problemas cardíacos. O problema não é o colesterol alto, não é o excesso de sal na dieta, nem mesmo é a gordura saturada. Inclusive, você ficará feliz em saber que a maioria das comidas deliciosas que eles falam que você não pode comer, você pode e deve consumir. Mas os gatilhos verdadeiramente perigosos que causam danos diários ao seu corpo, esses não te contam no consultório. Ninguém te fala do coquetel de nutrientes que poderia regenerar e fortalecer seu coração, suas veias e suas artérias. Ou das substâncias indispensáveis para quem toma remédio para colesterol ou medicamento para a pressão. O fato é, você vem sendo enganado. E com isso, você se arrisca a ter uma pane no coração ou ver as suas artérias entupirem. É por esses conselhos equivocados que você não consegue normalizar os seus exames ou perder os quilos extras. E a culpa não é sua, nem do seu médico. Afinal, você até pode seguir as recomendações médicas, tomar os seus medicamentos e fazer a dieta indicada pelo nutricionista. Mas mesmo obedecendo como um cordeiro às recomendações dadas, fazendo tudo direito, um dia de repente pode ser pego de surpresa e ter um ataque cardíaco. Você vai chegar a tempo ao hospital? Dará tempo de se despedir dos familiares? E se você estiver sozinho em casa e um derrame acontecer? Ou estiver dirigindo o seu carro? Ou ainda estiver em um lugar afastado, impossibilitado de pedir ajuda rápida? Doenças cardiovasculares são chamadas de assassinas silenciosas, pois elas não dão sinais de quando podem ocorrer. Me desculpe, não estou aqui para o assustar, mas eu precisava chamar a sua atenção, pois, mesmo após grandes avanços tecnológicos da medicina e das vendas explosivas de medicamentos, as doenças cardíacas ainda são a causa número 1 de morte no Brasil. Já o AVC é a maior causa de debilidade, com sequelas graves como problemas na fala e na habilidade motora. Esses números são simplesmente criminosos, pois definitivamente não precisa ser assim. Eu sei que milhões de vidas poderiam ser salvas todos os anos se as pessoas tivessem a informação correta do que realmente causa os problemas cardiovasculares e do que te salva de um infarto fulminante ou de um AVC inesperado. Há soluções tão simples, fáceis de ser aplicadas e efetivas, mas há tanta desinformação por aí. É por isso que preciso que você saiba. Há 2 caminhos possíveis que você pode seguir. Um é continuar adotando os mesmos conselhos equivocados, vendo o seu ânimo, sua virilidade e sua performance diminuindo a cada mês, tomando remédios que dão outros problemas de saúde e que só pedem mais e mais remédios. O outro é mudar de rota e seguir por um caminho que limpa suas artérias, te protege do infarto ou do AVC, aumenta sua longevidade e preserva sua independência. Garanto a você que não há nenhum plano mirabolante para isso. Basta ter determinação para começar e saber qual o caminho a ser tomado.